Fala aí, turminha, show de bola? Hoje não vai ser muito longo, o episódio vai ser mais rápido. Eu vou falar um pouco mais sobre o centro de Edimburgo, sobre a rua principal da cidade velha e as coisas mais peculiares que a gente encontra por lá. Então fica ligado até o final, roda a vinheta! No meio de um vale tem um vulcão extinto. Uma rocha bem grande que de um lado é bem íngreme e do outro ela vai descendo numa inclinação bem suave. Em cima dessa rocha construíram o castelo de Edimburgo. E essa inclinação é, na verdade, o berço da Royal Mile, que é a rua que eu vou falar agora. Antes da Idade Média já formou o esboço do que veio a ser Edimburgo. E que durante a Idade Média era a cidade principal. Depois de 1750 ficou conhecida como a Cidade Velha. E Royal Mile é, na verdade, o nome dado à sucessão de ruas que formam esse caminho que liga o castelo em cima da rocha até o Palácio de Holyrood, que é o Palácio Real, embaixo, no final dessa descida inteira. Primeiro fato curioso, a distância do castelo ao palácio era o que dava o valor da milha real escocesa antigamente, que é uma unidade de medida que já está em desuso há muito tempo. As evidências arqueológicas mais antigas de alguma habitação em cima dessa rocha do castelo são de 800 a.C. Enfim, o que eu vou falar, o que eu quero falar mais hoje são as coisas mais peculiares, as coisas diferentes e mais interessantes que eu descobri. Algumas são bem conhecidas, outras nem tanto, que ficam nesse caminho, nessa rua que começa no palácio lá embaixo e vai até o castelo de Edimburgo, que é o cartão postal da cidade. Então fica ligado. Eu vou começar falando sobre o Palácio de Holyrood, que fica na parte mais baixa da rua, do final da Royal Mile, ou começo da Royal Mile. Então eu vou tentar resumir uma história que é relativamente longa, tá? Mais ou menos em 1128, se eu não me engano, o rei David I da Escócia estava caçando nessa área que antes era um bosque, uma floresta. Ele foi atacado por um cervo, um veado, todo branco, segundo ele. Isso é uma lenda absurda, mas a história é até legal. Ele se separou do grupo, estava sozinho, foi atacado, caiu do cavalo e quando o bicho ia atacar ele, ele viu entre os chifres do veado a Holyrood. A Holyrood era uma das joias da Escócia. Ela significa cruz sagrada, literalmente, e ela era uma cruz de ouro com uma portinha atrás que tinha supostamente um pedaço da cruz de Cristo. Por isso que ela é chamada de cruz sagrada. O bicho desistiu de atacar ele, virou, foi embora. Ele achou que foi salvo por um milagre e ele fundou exatamente no lugar que supostamente ele sofreu esse incidente. Ele fundou a abadia de Holyrood. E toda a área em volta acabou ganhando o nome de Holyrood Park. E depois, quando o palácio foi construído exatamente colado nessa abadia, ele acabou ganhando o nome de Holyrood Palace. Ele foi construído entre 1501 e 1505. Então, de novo, o palácio tem a idade do Brasil. E nessa época, a família real se mudou para o palácio e deixou de morar nos castelos pela Escócia e acabou morando lá. E desde então, ele é o palácio da família real. A rainha Elizabeth passa uma semana no começo do verão nesse palácio, que ela tem que atender algumas cerimônias aqui na Escócia e ela fica essa uma semana lá. Tirando a semana que a rainha está visitando o palácio, ele está aberto para visitação para os turistas em geral. Subindo a Royal Mile do palácio, você vai encontrar várias lojas legais, algumas lojas de joias célticas, umas lojas de whisky fantásticas, alguns cafés muito legais, mas algumas coisas que eu acho realmente diferentes e notáveis. A primeira delas é Mary King's Close. Mary King's Close é o nome de uma rua, de uma vielinha da Royal Mile. Detalhe importante, a Royal Mile, do começo até o final, ela é cheia de travessinhas muito estreitas, mas realmente muito estreitas. E quando você passa, você mal vê elas e não consegue ver o que tem nessas vielinhas, nessas travessas. Você encontra coisas fantásticas, alguns restaurantes escondidos, lojas, hotéis. Uma dessas travessas chama Mary King's Close. Na verdade, ela não existe mais oficialmente.
Quando a cidade nova foi construída e a cidade velha foi reformada, em 1740, 1750, todos os prédios dessa rua, os apartamentos foram parcialmente demolidos e eles foram enterrados, soterrados. E os prédios novos da Royal Mile nessa área foram construídos em cima dessa rua. A rua ganhou o nome, Mary King's Close, de uma das moradoras mais proeminentes na época, que era Mary King. Ela era dona de alguns apartamentos, um conjunto de apartamentos que ela alugava, um pouco pensão, um pouco hotel. A Mary King morava lá no século XVII. Em volta desse século inteiro, sobraram só as lendas. Algumas histórias bem interessantes que desde essa época até hoje ecoam. Algumas histórias de assombração, algumas histórias de assassinato, morte, alguns relatos da peste negra. E além das histórias ecoarem, essa rua foi redescoberta há pouco tempo. Muitos apartamentos ficaram intactos. Foram encontradas evidências da época da peste negra, foram encontradas evidências de como as pessoas viviam há 200, 300 anos atrás nessas travessas da Royal Mile. E existe um apartamento que ficou trancado e ele está absolutamente intacto, e todos os móveis desse apartamento ficaram lá. Inclusive, a coisa mais interessante desse apartamento é que o dono era um cara muito rico e ele comprou uma das primeiras privadas que ficavam dentro de casa em Edimburgo. E ele para ostentar essa privada diferentona que ele comprou, super hipster, ele cagava de porta aberta. Ele metia a porta da rua abertona e a privada ficava no fundo da casa. Quando você faz o tour da Mary King's Close e você chega nessa parte, você consegue ver a privada lá no fundo da casa. Como eu acabei de dizer, o tour da Mary King's Close é muito, 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 muito legal. Ele é um tour imersivo, você está passeando por essas ruelas, os guias eles estão fantasiados com as roupas, eles estão vestindo as roupas do século XVII e eles personificam algumas das pessoas que são conhecidamente viveram nessa época, nessa região da cidade. Visitar essa parte que ficou enterrado e ver como as pessoas moravam há tanto tempo, principalmente perceber que toda essa área ficou intacta por tanto tempo, exatamente no centro da cidade, na parte mais movimentada de Edimburgo, é bastante surpreendente. Subindo mais um pouco pela Royal Mile, você vai encontrar um café. E esse café foi construído na casa que era de um cara chamado William Brodie. Ele ficou mais conhecido como Deacon's Brodie. Deacon é diácono em inglês. Esse cara era um marceneiro, ele era diácono da Guia dos Artesãos, e ele era parte do conselho da cidade, que aqui é como se fosse a prefeitura. Então ele era um cidadão exemplar, ele era um cidadão modelo, até você descobrir que ele era um cidadão modelo durante o dia. Ele começou em 1768 a roubar. De dia ele era um exemplo para todo mundo, e de noite ele botava uma máscara e ele roubava casas, ele chegou a pôr fogo em algumas residências, ele tocava o terror. E ele começou a fazer isso em 1768, um pouco pela emoção, um pouco pela aventura, pela excitação da coisa, e um pouco para sustentar o vício de apostas e jogo que ele tinha, e os 5 filhos que ele tinha com 2 amantes. Então o cara começou a levar uma vida bem divertida que durou uns 20 anos. Esse lance de sustentar outras 2 famílias além da dele, os assaltos e tudo mais, ele acabou sendo pego depois de um bom tempo. Ele foi condenado à forca e foi enforcado. Ponto. Uns 100 anos depois, Robert Louis Stevenson é um cara que herdou do pai um armário, descobriu que esse armário foi feito pelo Deacon's Brodie, ficou sabendo da história do cara e ele ficou bastante fascinado com essa vida dupla do cara e a história do cidadão exemplar.
e ele acabou escrevendo um livro que vocês devem conhecer, O Médico e o Monstro. Então, O Médico e o Monstro foi inspirado num cara real que morou aqui em Edimburgo. Bom, e no meio da cidade tem um café que você pode visitar, que é exatamente onde era o apartamento dele. Tem vários posters com as histórias, alguns detalhes. E um cara que eu cresci lendo sobre existiu de verdade e estava aqui em Edimburgo, no meio da cidade, no centro da cidade. Subindo mais um pouco, quase chegando no castelo, existe um prédio que chama Witchery. E ele hoje é um restaurante super luxuoso, super caro. E a história dele é muito interessante também. Ele foi construído em 1595 e ele ganhou esse nome, Witchery, porque na região onde ele foi construído, perto da esplanada do castelo, no século XVI e XVII, era onde eles queimavam as mulheres condenadas à bruxaria na estaca. Então ficou essa lenda de que os espíritos dessas bruxas ficavam assombrando essa área. E mesmo assim, esse prédio, essa pequena torre, esse prédiozinho, ele foi construído gastando muita grana. Ele sempre foi um prédio bem luxuoso e a arquitetura é bem impressionante. A decoração dentro é de tirar o fôlego. E hoje em dia, além de ser um restaurante 5 estrelas, top, ele não é exatamente um hotel, mas é também ao mesmo tempo. Ele só tem essas 9 suítes incrivelmente luxuosas. O valor da estadia é muito alto, é muito caro. Quase chegando no castelo, você encontra o Whisky Experience. Agora um adendo. O registro mais antigo encontrado até hoje, historicamente, sobre a fabricação de algum destilado de cevada, que é o whisky, é aqui das Highlands, de 1494. Mas é um consenso quase geral de que o whisky foi inventado aqui na Escócia. Esse processo de fermentação, de destilação da cevada. Mesmo a palavra whisky vem de Uisgevar, que é uma palavra em gaélico que significa água da vida. O whisky é um dos símbolos da Escócia, é um dos símbolos das Highlands e da cultura escocesa. Por causa disso, em 1988, algumas destilarias, acho que umas 19 destilarias, se juntaram para criar uma atração turística que envolvesse o whisky. E eles acabaram comprando um prédio muito perto do castelo, que é a área onde mais tem turista praticamente em Edimburgo. E eles construíram a experiência do whisky, que explica como o whisky é feito, quais são os diferentes tipos de whisky aqui da Escócia. Você pode provar alguns whiskies. É uma atração incrível. E eu vou fazer um episódio aqui no canal só sobre o whisky. Mas agora a parte interessante do Whisky Experience é que em 2008, essa associação de destilarias, eles compraram uma coleção de Scotch whiskies, de uma coleção de garrafas de whiskies escoceses, alguns bem comuns, alguns extremamente raros. É uma coleção de mais de 3.000 garrafas, que era de um brasileiro. Ele por algum motivo começou a colecionar, ficou famoso pela coleção dele. E por ser famoso e ter essa coleção, ele ganhou algumas garrafas muito raras, algumas garrafas que foram produzidas 5 no mundo inteiro na história. Esse brasileiro, Clive Vigis, ele é de Campinas, se eu não me engano. Ele tinha essa coleção gigante e ficava na casa dele, até que ele chegou num ponto da vida dele que ele achou que as garrafas deviam voltar para o país de origem delas, e ele acabou entrando em contato com a associação de whisky, e ele acabou vendendo essa coleção. E agora o Whisky Experience, ele detém a maior coleção de Scotch whiskies do mundo, e é realmente uma coleção impressionante, que fica no último andar desse prédio, e é o final do tour de whisky. Você visita e vê todas essas garrafas. É uma coisa... É um pouco de tirar o fôlego por ter sido uma coleção. Quando você sabe que é uma coleção que começou com um cara, uma pessoa, juntando garrafas na casa dele. As garrafas estão cheias e seladas. Ele nunca... Esses whiskies muito especiais, como coleção, ele nunca abriu elas. Então é um patrimônio sensacional. E chegando no final do nosso passeio, o final da Royal Mile é a Esplanada e o Castelo de Edimburgo. Eu sou suspeito, eu acho o Castelo de Edimburgo lindo. Eu acho ele como
como fortificação, como atração turística. Eu acho ele bonito, eu acho ele super interessante, eu acho ele cheio, eu acho que ele tem várias coisinhas para ser descobertas. Ele, na verdade, ele é meio que uma coxa de retalhos. Cada pedacinho do castelo foi construído numa época diferente, por um rei diferente. Sabe-se que o castelo de Edimburgo existe pelo menos desde a Era do Ferro, desde o século II depois de Cristo, como castelo, como uma fortificação. Essa era a época do David I, o rei que eu comentei no começo do vídeo, que fundou a abadia em Holyrood lá embaixo. Sabe-se que já existia algum tipo de assentamento, alguma fortificação muito mais antiga, como o castelo, pelo menos desde o século II, e ele foi sendo remodelado, algumas partes destruídas, algumas partes reconstruídas. Esses prédios de épocas diferentes, com arquiteturas levemente diferentes, eles encaixam, eles combinam, toda a parte em volta é muito bonita. Quando a família real se mudou do castelo para o palácio, como eu disse no começo do vídeo, o castelo de Edimburgo virou a sede do exército da Escócia, que é até hoje. Ele tem alguns prédios que são dedicados para alguns regimentos específicos. Sempre fica um regimento do exército lá morando e tomando conta do castelo. Dentro do castelo hoje em dia, como visita, como atração turística, ele é muito mais um conjunto de pequenos museuzinhos do que um castelo em si como ele era na época que os reis moravam lá. Não deixa de ser super interessante a visita. E no castelo hoje existe, num andar cofre do prédio principal, que era a residência da família real, ficam as joias da Escócia, que são a coroa, o cetro, a espada e a Pedra do Destino. A Pedra do Destino é outra história fantástica que vem num próximo vídeo. Provavelmente acho que o próximo vídeo mesmo, porque eu acho uma história engraçada, divertida, fantástica. Eu acho que vale a pena conferir essa também. Turminha, acho que por hoje tá bom. Acho que era isso que eu queria falar. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para eles ficarem menos entediantes. E eu vou tentar lançar mais vídeos durante a semana. Você pode falar comigo pelo Twitter, pelo Facebook, ou deixar um comentário aqui. E eu vou tentar responder qualquer pergunta ou qualquer requisição que as pessoas venham a fazer. Então semana que vem eu vou estar aqui de novo. Volta para conferir. E é isso. Falou!